Bom, gente, para começar aqui o nosso papo, eu vou receber mais uma vez no nosso programa, com muita alegria, o ex-deputado federal e ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno. Camarada José Genuíno, bom dia. Bom dia, Anderson. É um prazer estar com você e com os que participam desse importante programa Faixa Livre. Prazer sempre nosso, Genuíno, te receber aqui no Faixa Livre. Uma alegria grande fazer esse diálogo contigo a respeito das questões importantes do Brasil e do mundo, em especial analisando o quadro político nacional e esse governo do presidente Lula, Genuíno, que vai chegando aí ao final do terceiro ano do seu terceiro mandato, como eu costumo dizer aqui, em meio a muitas disputas. Um governo de amplíssima aliança que obtém vitórias, derrotas no Congresso Nacional. Daqui a pouquinho a gente vai falar, inclusive, a respeito de uma dessas vitórias, que foi essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, a aprovação lá no Senado Federal, que isso vai para a sanção do presidente Lula, enfim, foi a sanção dele. O fato é que há um governo de ampla aliança com disputas sendo colocadas, mas, enfim, Eugênio, o que eu mais questiono sempre aqui no programa é o fato de o governo adotar ou seguir adotando essa lógica neoliberal de corte de gastos. A gente teve recentemente a aprovação, na semana passada, inclusive, a aprovação de mais cortes. O governo conseguiu aprovar a ida do pé de meia para o piso da educação. Isso retira 13 bilhões de reais do orçamento da educação, do piso constitucional nesse setor. Enfim, algo muito prejudicial para a classe trabalhadora. Tentou também cortar recursos do seguro-defeso, acabou o PL se aliando ao PSOL e derrubando essa medida, enfim, mas é uma ampla aliança onde, infelizmente, os direitos dos trabalhadores, boa parte deles segue sendo atacada. Eu queria uma análise tua a respeito dessas contradições que estão colocadas no governo, partidos, inclusive, do dito Centrão, que deixam, ou que dizem que vão deixar o governo, mas permanecem com cargos no Executivo. Como é que se avalia todas essas contradições que estão colocadas nessa terceira gestão do presidente Lula, Genuíno? Olha, essas contradições, Anderson, elas fazem parte de uma época política em que nós ganhamos a eleição em 2022, mas não fizemos maioria no Congresso Nacional e estabelecemos um modelo de governabilidade que foi se aprofundando a crise da própria governabilidade. Eu quero deixar claro que o governo fez uma concessão ao modelo neoliberal quando estabeleceu uma espécie de teto de gasto na forma do arcabouço fiscal. Eu defendo a opinião de que programas sociais, direitos sociais, não pode estar submetido a teto, a arcabouço fiscal, a limitação dos investimentos, dada a crise que nós estamos vivendo. A crise é profunda, é uma crise de desagregação, de destruição, e nós temos que recompor minimamente os direitos que estão sendo negados. Isso está acima de qualquer medida de arcabouço ou de teto de gasto, etc. Em segundo lugar, quer dizer, as concessões que têm sido feitas nessa área, uma prova disso é a postura do Banco Central de aumentar a taxa de juros, é inaceitável, porque nós vamos pagar, como consequência da taxa de juros para 2026, quase R$1 trilhão, que é dinheiro do orçamento, que são os chamados títulos da dívida, né? Isso. Em terceiro lugar, eu acho que o governo Lula percebeu que o modelo de governabilidade com o Centrão chegou a um momento crítico, que foi a crise do IOF, a crise do tarifácio, a crise do aumento do número de deputados, a crise da PEC da bandidagem e a própria necessidade dele fazer uma inflexão. Eu advogava que a inflexão fosse feita pelo PT, mas foi feita pelo governo, né? E eu acho que é positivo esse movimento que o governo está fazendo. É um movimento positivo que coloca na pauta uma questão de uma governabilidade tensionada, em que a gente tem que fazer uma perna no institucional e uma perna na sociedade, no movimento social, até para terminar o Lula 3 com relativo sucesso em não aceitar mais corte dos direitos sociais, implementar a qualidade desses programas sociais e preparar um programa de maior transformação estrutural para 2026. O quarto mandato do presidente Lula terá uma justificativa maior, uma legitimidade maior, se for um programa não apenas para conter a direita,
nós temos que conter a extrema-direita e a média-direita, a transformações estruturais no futuro do país, como a questão da soberania, a questão das reformas democráticas, a questão da pauta do povo, como essa questão da isenção do imposto de renda, mas temos que incluir a jornada, o fim da jornada 6x1, os investimentos em salário mínimo, em qualificação do emprego, eu acho que são pontos essenciais para um projeto. A própria questão da reforma tributária para produzir justiça e tributária é um elemento central que não está resolvido só com a exceção para que até esse Genuíno, duas coisas. Primeiro, a gente teve um pequeno probleminha no teu microfone, não sei se ele está prejudicado. No finalzinho da tua fala, a gente teve um pequeno probleminha no teu áudio, mas eu queria te questionar a respeito do seguinte: você considera que o governo está produzindo uma governabilidade tensionada a partir dos últimos episódios que a gente vem observando? Porque a gente comentou muito a respeito daqueles atos de 21 de setembro aqui pelo país, contra a PEC da blindagem, contra a PEC da anistia, enfim, foi um momento importante em que o governo teve uma vitória com aquela mobilização, mas aqueles atos não foram chamados pelo governo, não foram chamados pelo presidente Lula, enfim. E eu, sinceramente, depois disso, eu só vi o governo ou o presidente da República, de uma forma ou de outra, tentando conciliar com o Congresso Nacional. Em diversas ocasiões que ele aparecia, inclusive com o presidente da Câmara, lá, o Hugo Mota, ele... enfim, fez ali, questionou as críticas que estavam sendo feitas por militantes em atos públicos, enfim. Você acha que o governo, nesse momento, tensiona, de fato, com o Congresso Nacional a governabilidade? Quando eu falo governabilidade tensionada, é negociar e polarizar, dialogar e fazer enfrentamento. Eu acho que houve uma inflexão. Ela está consolidada, nós temos que ver e examinar no futuro, mas eu acho que foi um movimento que produziu, inclusive, uma recuperação política pelas pesquisas do prestígio do presidente Lula. Em segundo lugar, eu acho que tem um problema na governabilidade que nasceu de 2022, que é você ter uma frente ampla que acaba diluindo uma alternativa mais estratégica, mais programática das forças à esquerda, que tinha que ter mais espaço para influenciar, para disputar, para cobrar, para exigir e, em alguns pontos, para criticar. Eu acho que as manifestações do 30 de março, do 7 de setembro e do dia 21 de setembro, elas sinalizaram uma mobilização das ruas. Eu acho que a tarefa de mobilizar é uma tarefa particularmente dos partidos e dos movimentos sociais. O governo tem que ajudar, o governo tem que usar os meios de comunicação, o governo tem que falar, o governo tem que dialogar sobre os seus objetivos. Isso é a tarefa do governo. Nós não podemos imaginar que o governo é que vai mobilizar. O Partido dos Trabalhadores tinha que ter capacidade de mobilização junto com outros partidos, que eu acho que está muito da defensiva. Eu até uso a expressão, o PT tinha que ficar à esquerda do governo, mas está acontecendo um pouco o contrário. Eu acho que nós estamos trilhando um caminho num quadro de uma crise sistêmica, num quadro da crise do próprio imperialismo americano, num quadro de uma certa força da extrema-direita. Veja o que está acontecendo na eleição na Argentina, na Bolívia, o que aconteceu no Equador, o que pode acontecer, aconteceu nos Estados Unidos, iniciou-se uma espécie de contestação da ordem dirigida por Trump com a eleição em Nova York e outros estados importantes. Eu acho que nós da esquerda estamos numa fase de acumulação de força, numa caminhada que é muito mais longa marcha do que uma corrida de 100 metros. Então, eu acho que é um processo que nós temos que construir. Por exemplo, agora é fundamental a gente alinhar uma unidade programática que dê conta dos 3 eixos: soberania, a radicalizar a democracia e a pauta do povo, para que a gente possa, vamos dizer, disputar os rumos do governo. É um governo que a esquerda tem que disputar os rumos dele e preparar uma campanha de 2026, e provavelmente será o presidente Lula o candidato, a gente fazer uma proposta programática mais avançada do que a de 2022. Eu acho que é o que dá para a gente construir como a melhor possibilidade das forças de esquerda, dentro de uma tática de acumulação de força, dentro de uma tática de contra-hegemonia, dentro de uma tática de questionar o modelo neoliberal e derrotar as duas direitas, porque
a gente tem duas direitas para ser derrotada. Aí as frações, as divisões da direita, da velha direita neoliberal, a gente tem que levar em conta, não para sentar numa aliança permanente com a velha direita neoliberal. Eu acho que é para criar condições de ter acordos pontuais, como esse acordo pontual que foi feito no Congresso em relação à isenção. Mas, ao mesmo tempo, não dá para a gente aceitar o que eles estão propondo em relação a outros itens da pauta, como o projeto da devastação, de plena COP, como o projeto de derrubar vetos do presidente. Eu acho que é uma disputa permanente. O erro nosso, o erro do governo, foi não encarar essa disputa permanente desde a transição de 2023. Da própria questão do golpe, nós teríamos que ter tensionado mais em relação à mobilização da sociedade. Genuíno, só me explica uma coisa, me esclarece, porque pode ser que eu tenha entendido errado. Você considera que o PT ele deve estar à esquerda do governo, é isso? Claro, porque o governo é um governo de frente ampla e cabe ao PT, junto com outros partidos de esquerda, ter um núcleo estratégico mais programático que se relaciona de maneira independente do governo, para apoiar o governo nessas condições, apoiar o governo com essas exigências. É o que eu defendo como modelo. Inclusive com autonomia para pressionar, porque o governo, para ganhar a eleição e estabelecer essa governabilidade tensionada, ele é mais amplo do que o PT. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai voltar a falar do Partido dos Trabalhadores, mas eu só queria entender, na tua avaliação, você que é um militante histórico do Partido dos Trabalhadores, o que leva a essa posição recuada do PT em relação ao governo, não estando à esquerda da atual gestão de ampla aliança? Você já tem um diagnóstico a respeito disso? Olha, a minha avaliação é que o PT ficou muito domesticado na institucionalidade. O PT orientou a maioria do PT por uma tática do possibilismo, de uma certa defensiva tática, de melhorismo sem fazer enfrentamento e se concentrar muito no espaço institucional e não na mobilização popular. Sem mobilização popular, nós não vamos derrotar a direita e a extrema-direita. Tem que ter mobilização popular. Foi assim na Constituinte, foi assim no enfrentamento da Lava Jato, foi assim, por exemplo, agora, recentemente, ou nós mobilizamos, e essa é a tarefa particularmente do partido, então nós vamos ficar apenas nos espaços institucionais. E os espaços institucionais, Anderson, são limitados, porque há uma oligarquização do poder institucional do Brasil. O que acontece com o Congresso nunca aconteceu na história do parlamento de 85 para cá. Sem dúvida alguma. A gente tem muitos limites dentro da institucionalidade. Se não houver esse entendimento por parte dos próprios partidos, a esquerda definitivamente não avança. Genuíno, eu já queria entrar nesse tema, que é um dos temas principais do país no dia de hoje, essa vitória do governo ontem no Congresso Nacional, essa aprovação pelo Senado da isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por unanimidade. No Senado, ou como já havia acontecido na Câmara, também a redução do imposto para quem ganha ou quem recebe até R$5.000 e R$7.350 por mês e uma taxação mínima de 10% para quem tem rendimentos anuais superiores a R$600.000, justamente para compensar a perda de arrecadação nas faixas inferiores. O Senado aprovou ontem pela manhã esse texto do senador Renan Calheiros na Comissão de Assuntos Econômicos, Renan Calheiros, que era o relator da matéria, e à tarde o plenário da Casa, tarde e noite, aprovou rapidamente a matéria, como eu citei aqui, por unanimidade lá no Senado. Enfim, uma promessa de campanha do presidente Lula, uma medida muito importante, mas a gente precisa registrar também que essa isenção até R$5.000, ela não corrige de maneira plena ainda a tabela do imposto de renda, ainda que seja uma medida importante, eu diria fundamental, já que beneficia cerca de 25 milhões de brasileiros pelas contas do próprio governo. Genuíno, primeiro, dá para considerar que essa vitória que o governo teve ontem, essa isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é o embrião de um projeto de justiça tributária efetiva no nosso país, ou a gente não deve ir muito além disso que está colocado? Eu acho que, como força de esquerda, nós temos que enfrentar o sistema tributário brasileiro, que é escandalosamente injusto. Esta medida alivia, mas não dá conta da dimensão de uma reforma tributária. Por exemplo, a taxação de patrimônio.
a taxação da riqueza acumulada. Mesmo com essa medida parcial que foi adotada em relação a quem ganha por mês 50 mil, não resolve o problema. O sistema tributário brasileiro precisa de uma ampla e profunda reforma, assim como o sistema eleitoral e partidário, assim como o papel das Forças Armadas, para citar esses, e assim como a questão da segurança pública. São temas de uma plataforma estratégica. No caso do sistema tributário, é uma vergonha. Por exemplo, no caso das BETs, a maioria dos países capitalistas cobra em torno de 40%, 50% de imposto das BETs. Aqui no Brasil, não ultrapassa 12%, 15%, e eles bacalharam contra a taxação de 18%. Então, no meu modo de entender, nós temos que botar a discussão da justiça tributária no centro de um programa de mobilização da sociedade. Isso mobiliza, no meu modo de entender. A mobilização tem que ter bandeiras que dialoguem com o senso comum da população brasileira. Eu acho que, para a discussão da plataforma para 2026, essa questão do sistema tributário tem que passar por uma prioridade política. Por exemplo, a tributação progressiva, a tributação das grandes fortunas, a questão da tributação do ITR, que é um imposto simbólico, no meu modo de entender, imposto territorial rural. Eu acho que é uma questão para viabilizar o quê? Para viabilizar os programas sociais. Porque o que a direita, e a velha direita e a extrema-direita quer? Eliminar os tetos constitucionais, colocar a tirania fiscal como um projeto estratégico, eliminar os tetos e partir para um assistencialismo através de programas de compensação ou de ONGs. Então, esse é um problema sério. Para você universalizar direitos, você tem que mostrar como vai financiar a universalização de direitos, desde o salário mínimo até a saúde, a educação, entretenimento, defesa do meio ambiente e, principalmente, os investimentos em segurança pública, que certamente é um tema que vai entrar aqui no nosso debate. Sem dúvida alguma. Vamos falar desse tema, dessa questão daqui a pouquinho, da segurança pública, algo fundamental, está no debate do país nesse momento, diante dessa chacina que a gente teve aqui no Rio de Janeiro na última semana. Antes disso, Genuíno, eu queria ainda, falando a respeito desse tema do imposto de renda, ao conseguir aprovar essa matéria, enfim, uma promessa de campanha dele, você acredita que o presidente Lula, ele se cacifa como favoritíssimo à reeleição no ano que vem, dentro de um cenário onde a extrema-direita está um tanto perdida, agora apela para essa questão da segurança pública? É óbvio que aquele massacre que a gente teve aqui no Rio está conectado ao calendário eleitoral. A gente sabe muito bem que a extrema-direita vinha passando por um momento de instabilidade diante da iminente prisão do Jair Bolsonaro, também essa situação envolvendo o Eduardo Bolsonaro, que foi lá para os Estados Unidos conspirar contra o Brasil. Lula estabeleceu ali o diálogo com Donald Trump, enfim. A gente vai falar também disso daqui a pouquinho. Mas você acredita que essa isenção do imposto de renda aprovada pelo governo, beneficiando mais de 25 milhões de brasileiros, isso coloca o petista como favorito a ser reeleito no ano que vem? São vários motivos e várias razões. Eu acho que a partir da crise do IOF lá no Congresso Nacional, a partir da crise do tarifaço, a partir da crise de não vetar o número de não sancionar o aumento do número de deputados, aí o enfrentamento que o governo tem realizado politicamente, o presidente passou a dialogar mais com a sociedade, a deixar mais clara a sua posição. Eu acho que foi o que eu chamo essa inflexão à esquerda que pode favorecer e legitimar a possibilidade do Lula ser presidente da eleição de 2026. É claro que essa bandeira da isenção do imposto de renda é importante, porque atende a uma bandeira de campanha e também toca numa questão essencial para diminuir a precarização da vida. Mas não é ainda um programa de distribuição de renda, ele diminui as barbaridades sociais. Isso é positivo. Mas os investimentos em programas, em experiências políticas, da economia solidária, da reforma agrária, da questão da agricultura orgânica, são coisas muito importantes que tem que garantir a justificativa, porque o programa que a extrema-direita vem com ele e a velha direita neoliberal é terminar as privatizações,
eliminar os testes de gasto, realizar uma reforma administrativa, que já estão ensaiando, que eu acho que é inaceitável o PT discutir essa reforma administrativa nos termos em que está sendo apresentado como a solução milagrosa, e um alinhamento muito, muito direto aos Estados Unidos. Eu acho que nós temos que apresentar um programa alternativo. E a liderança do Lula, ela vai estar enfrentando o problema do sistema tributário, vai se beneficiar com essa medida aprovada, mas também tem que tocar em outras questões, inclusive temas institucionais, como segurança pública, como a reforma política eleitoral, como a questão, por exemplo, da soberania nacional, que é um tema que entra na agenda com uma certa importância. Eu queria aproveitar para entrar na seara internacional, Genuíno. Você citou aí os Estados Unidos. O presidente Lula tem mantido um diálogo, ou tem tentado manter um diálogo próximo com o Donald Trump para negociar esse tarifaço. Teve aí aquele encontro lá na Malásia recentemente, enfim, a foto ali dos dois se cumprimentando, conversaram, dialogaram, já havíamos falado por telefone anteriormente, enfim, as negociações estão acontecendo diante dessa postura do governo dos Estados Unidos de estabelecer tarifas mais altas para os produtos do nosso país. Eu queria uma análise tua sobre essa negociação e, acima de tudo, essa aproximação do Lula com o Donald Trump, porque há questões internas, não só do Brasil, mas especialmente do nosso continente, relacionadas a essa figura que é o presidente dos Estados Unidos, as ameaças que ele faz à Venezuela e à Colômbia, enfim. Como é que você avalia, primeiro, essa aproximação do Lula com o Donald Trump? Você acha, até que ponto isso é benéfico para o país, primeiro? Eu não falo em aproximação política, eu falo em diálogo, em negociação, que faz parte da política. Eu acho que criou-se uma situação tal que o Lula tinha que dialogar e levar uma postura clara. E o Lula, ao abrir o diálogo, ele deixou claro que não aceitava intromissão nas instituições como o Poder Judiciário, não aceitava a aplicação da Lei Magnitsky contra os ministros do Supremo e do governo, e assumiu uma posição contra o tarifaço. Eu acho que foi importante esse diálogo levantado pelo presidente. Agora, sem ilusão. Nós não podemos ter ilusão no imperialismo. O imperialismo é imperialismo, seja com o liberal, seja com o democrata, seja com os conservadores do partido do Trump. Nesse sentido, eu acho que nós temos um dilema. O dilema, primeiro, enfrentar a tentativa do imperialismo americano de considerar a América para os americanos. E o que está acontecendo na Venezuela e na Colômbia é um sinal disso. E segundo, quer dizer, uma aproximação maior com os países que integram os BRICS, a partir da defesa dos nossos interesses. Em terceiro lugar, a integração latino-americana, que eu acho que é um elemento fundamental. Recompor a relação política e diplomática com a Venezuela, aceitar a entrada da Venezuela nos BRICS, né? E, do meu modo de entender, tomar medidas em relação à integração. Eu acho positivo a presença do Lula nessa reunião da CELAC. E, quer dizer, então nós temos que ter uma posição muito clara. Imperialismo, você pode negociar, pode dialogar, ou numa situação de democracia liberal, ou até numa situação de guerra, como aconteceu com o Vietnã, aconteceu com a China, acontece com vários países. Agora, nós temos que deixar claro qual é o nosso lado nessa negociação. Eu acho que diálogo não pode significar aproximação política. De falar daqui a pouquinho, inclusive, Genuíno, sobre a saída do presidente Lula à reunião da CELAC amanhã. Mas, antes disso, eu vou colocar aqui na tela uma mensagem de uma espectadora nossa, um questionamento da Fátima Winkler. Ela pergunta aqui o seguinte: mas aceita negociar as terras raras? Essa é uma questão importante, viu, Genuíno? Porque dentro... eu sou contra negociar. Sim, por favor. Negociar terras raras. O que está em jogo antes no continente latino-americano? Vamos deixar claro. América do Sul é o subcontinente mais rico do mundo. Terras raras, minério, proteína animal e vegetal, petróleo, no caso do Atlântico, e mercado. E nós não temos conflito entre os países que integram a América do Sul. Quando eu trabalhei no Ministério da Defesa, a gente tinha uma definição estratégica. Entre os países que integram a Unasul e a CELAC, a relação é de cooperação para dentro.
para fora que há dissuasão quando envolver outros países, no caso do imperialismo. Eu acho que tem que insistir nessa política. E negociar, a terras raras é negociável, assim como eu acho que a exploração do petróleo tinha de se dar pelo sistema de partilha e não pela concessão. Genuíno, você falou do Ministério da Defesa, você avalia que a pasta comandada pelo Zé Múcio hoje tem tido uma iniciativa, uma postura responsável em relação aos temas de segurança nacional? Enfim, como é que você avalia a atuação hoje do Ministério da Defesa? Você que participou em um determinado momento dessa pasta. A minha avaliação é muito crítica. Eu acho que ele não está à altura das novas demandas e dos desafios da defesa. O país não tem uma política nacional de defesa. Política nacional de defesa é ter capacidade de dissuasão, de pronta resposta, é ter uma capacidade de influenciar no cenário multilateral. Nós não temos isso. Nós temos uma concepção de defesa ainda marcada pela ordem interna, pela guerra cultural, por lei e ordem, que eu acho que nem para a segurança pública serve. Eu acho que eu tenho uma divergência, eu acho que o governo tinha que ter, desde o início de 2023, ter outro ministro da Defesa. Em segundo lugar, tinha que ter uma política nacional de defesa com a nova doutrina de defesa nacional, com a subordinação das Forças Armadas ao Poder Civil, com a supressão da lei e ordem do artigo 144, com a desmilitarização da segurança pública. Eu não acho positivo, por exemplo, aplicar a LGO para, no caso da COP30 em Belém. Eu acho que tem que ter um sistema de segurança pública que tenha condições de defender, de usar a força e não ficar banalizando lei da garantia e da ordem. Muito bem lembrado, né? O governo estabeleceu essa garantia da lei da ordem, essa GLO, para a COP30, que começa na próxima semana já, lá em Belém do Pará. O Lula está lá participando de uma série de agendas, mas o Lula vai fazer uma pausa, Genuíno, porque como você muito bem citou ainda há pouco, e esse é um tema importante da nossa entrevista, o presidente da República, ele vai amanhã para a Colômbia, para essa reunião de cúpula da CELAC, que é a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, para articular uma manifestação regional de solidariedade à Venezuela, diante das ameaças do Donald Trump. Nos últimos tempos, Genuíno, Lula, pelo menos na minha avaliação, e eu queria te ouvir a respeito disso, Lula tem sido pouco assertivo em relação a esse tema. Ele quase não cita os Estados Unidos quando fala sobre as ameaças aos nossos... Depois eu te ligo, Emílio. Venezuela e também a Colômbia se posiciona de maneira um tanto lateral em relação ao tema, ainda que tenha citado que a soberania e a autodeterminação dos países precisa ser respeitada. Genuíno, qual é a importância de se defender a Venezuela das ameaças dos Estados Unidos, ainda que se discorde eventualmente dos rumos do governo Maduro? Primeiro, defender a Venezuela é defender a América Latina. Defender a Colômbia é defender a América Latina. Defender a Colômbia e a Venezuela é se opor ao imperialismo americano, que continua com a doutrina de América para os americanos. Na medida em que os Estados Unidos estão vivendo uma crise e o império está em processo de decadência, ele quer garantir a todo custo a submissão da América Latina. Por isso que ele dá uma relação com a extrema-direita da América Latina. Milei, Noboa, Bukele e a própria família Bolsonaro aqui no Brasil, e a direita brasileira, que tem uma relação histórica de dependência aos Estados Unidos. Portanto, nós temos que ter clareza do que está em jogo em abrir um conflito, seja na forma de guerra psicológica, seja na forma de intimidação, naquela região ali. Isso não acontece só com os países. E eu acho que é fundamental o Brasil recompor a relação política com o governo da Venezuela, tanto em relação foi um equívoco aquela polêmica como consequência da eleição na Colômbia, na Venezuela. Foi um equívoco vetar a Venezuela nos BRICS. Eu acho que a gente tem que estabelecer. A geopolítica não significa que todo mundo pense igual. Não cabe a nós avaliar nesse processo de integração esse ou aquele governo. Para fazer a integração, nós temos que estabelecer quais são os interesses que vão orientar essa geopolítica. E eu acho que é fundamental. Eu acho que essa reunião é muito importante, e importante também a presença do presidente Lula. O presidente Lula tem uma representação e uma liderança no mundo, e eu acho que ele pode colocar de maneira mais incisiva a defesa da Venezuela e da Colômbia e contra as provocações do imperialismo. O que os Estados Unidos quer
é criar um constrangimento, a intimidação, porque nós não estamos falando de um continente qualquer. Aqui nós temos um continente que não tem grandes conflitos de fronteira como outras regiões do mundo. Nós temos interesses complementares aqui na América Latina e particularmente na América do Sul. Nós temos recursos estratégicos aqui que interessam às potências, particularmente os Estados Unidos. Então, eu acho que nós temos que definir melhor uma política diplomática e uma política de defesa em relação à integração. Você sabe que um dos objetivos do golpe de 2026 foi acabar com a Unasul, o Conselho de Defesa Sul-Americano, e facilitar a América para os americanos, criando um contencioso e um conflito com a Venezuela, desde o governo Temer, passando pelo governo do inelegível Bolsonaro. Eu acho que nós temos que refazer essa ideia da integração regional, porque o protagonismo no multilateralismo pressupõe integração regional. É o que a Rússia faz no seu espaço geopolítico, é o que a China faz na Ásia, e os Estados Unidos quer botar uma ponta de lança, uma espécie de porta-aviões através do governo sionista de Israel, e quer fazer isso, a disputa em alguns países da África. E aqui a América Latina passa a ser um campo de extrema disputa, de intensa disputa com os Estados Unidos. Seja o Trump, seja o próprio algum representante do Partido Democrata. Ô, Genuíno, me chama a atenção, mais uma vez, essa postura dúbia que o presidente Lula adota em relação à Venezuela, porque ele questionou as eleições no país vizinho, pediu lá as tais das atas, enfim, algo que ele não fez em outros países aqui da nossa região, que também tiveram eleições recentes e elegeram figuras ligadas à direita, para lá de questionáveis. Inclusive o Noboa me apoiou. Muito bem lembrado. Ele recebeu o Noboa aqui no Brasil. Muito bem lembrado. E por outro lado, além disso, o Lula também, quando faz críticas a essa intervenção, ou tentativa, ou ameaça de intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, ele não cita a figura do Donald Trump propriamente, não cita os Estados Unidos, mas também faz sinalizações ali de apoio. Agora, essa ida à CELAC, enfim, defendendo a soberania venezuelana. O que é que, na tua avaliação, justifica essa postura, essa posição dúbia do presidente da República em relação a um tema tão sensível, inclusive para o Brasil? A estabilidade do nosso continente é fundamental para o Brasil. Olha, Anderson, eu tenho uma posição diferente da posição do Itamaraty e do governo Lula. Na origem da discussão com os Estados Unidos do Biden em relação ao processo eleitoral na Venezuela, você não pode sentar com o imperialismo e discutir um processo eleitoral de um país que está sendo sancionado, que está sendo perseguido, que está sendo isolado pelo imperialismo. Eu acho que foi um equívoco aquela coisa de Barrados. Inclusive que apareceu a figura da Maria Corina, essa que ganhou esse prêmio da paz, uma vergonha para a luta pela paz. Então, eu acho que aí foi começando. Segundo, a própria eleição mandar observador. Você podia mandar observador institucional. E, terceiro, questionar o processo eleitoral. Você tem que ter uma relação de Estado para Estado e ponto. E, por último, a questão dos BRICS. Aí azedou a relação política e diplomática. E eu acho que a prática e a vida está mostrando que o governo precisa fazer uma correção de rumos. Inclusive, retoricamente, fazer essa correção de rumos, não sei se faz, mas é o que eu defendo. E eu acho que é fundamental. O que está em jogo nessa crise dos Estados Unidos com a Venezuela é a integração latino-americana. É a América como quintal do imperialismo americano. Eles estão retornando aquilo que aconteceu nos anos 60, de apoiar o golpe do Chile, apoiar o golpe no Brasil, apoiar o golpe na Argentina, no Uruguai, por aí fora. Eles querem criar um modelo de intervenção através ou de guerra psicológica ou através de ações de comando, como eles fizeram no caso do Oriente Médio. Genuíno, já quero entrar nessa discussão a respeito da chacina que a gente teve aqui no Rio de Janeiro na última semana, nos complexos do Alemão e da Penha, 121 mortes, um cenário trágico, uma situação alarmante, que não é a primeira vez que acontece aqui no Rio de Janeiro. A gente, não só nessa gestão Cláudio Castro, mas outros governos vêm adotando essa lógica de acessar as regiões
de periferia com o braço armado, estabelecer mortes de uma série de pessoas sob o argumento de acabar com o crime organizado. Enfim, eu queria primeiro uma análise, uma avaliação tua política a respeito dessa chacina, desse episódio que a gente teve. Daqui a pouquinho a gente vai analisar a posição do governo federal, de lideranças do PT, mas primeiro, como é que você analisa politicamente esse episódio e essa tentativa do Cláudio Castro, acima de tudo, de se cacifar politicamente para as eleições no Senado no ano que vem? Esse episódio, junto com outros que vêm desde o massacre do Carandiru com 111 mortes, massacre também na Candelária, massacre no Morro do Alemão, inclusive com a aplicação de GLO, massacres que aconteceu na Bahia, governada pelo PT, aqui em São Paulo, no litoral, mostra o seguinte: a segurança pública no Brasil está vivendo um processo de profunda crise, porque nós misturamos segurança, força com guerra. Estão exercendo operações de guerra. Isso não resolve o problema da segurança pública. Segurança pública é um projeto de combate ao crime organizado, ao narcotráfico, à milícia, por cima e por baixo, na cúpula da lavagem de dinheiro, nos grandes esquemas financeiros e também a ocupar os territórios com políticas públicas. A segurança pública é um sistema que tem que unir a União, Estados e municípios. Eu defendo que o governo tinha que ter criado o Ministério da Segurança Pública já na transição em 2023, porque uma autoridade central vai compartilhar com os estados, vai compartilhar com os municípios, estabelecer uma nova visão política de segurança pública. Essa nova visão política de segurança pública, no limite, você usa a força, a prevenção, a inteligência, o policiamento comunitário, a ocupação de território, de maneira vertical, horizontal e transversal, com outras políticas públicas do Estado. No meu modo de entender, a crise da segurança pública, o governo tomou uma medida positiva, parcialmente, que é a PEC da segurança pública, endurecer as penas para o crime de facção e de quadrilha é uma necessidade, mas não podemos aceitar a qualificação, a denominação de terrorismo. Primeiro, que não é terrorismo. Segundo, que isso abre brecha para o intervencionismo do imperialismo americano no aparelho de segurança pública. Por que o imperialismo americano vai saudar a operação no Rio de Janeiro e se coloca à disposição da polícia do Rio de Janeiro? É a ideia de policial do mundo. E eu acho que nós temos que fazer uma política de segurança pública como função do Estado, como função de implementar o SUSP como Sistema Único de Segurança Pública, como é o SUS. E aí mudar a doutrina, mudar as academias, unificar essa formação dos policiais, desmilitarizar a segurança pública, que não tem nada a ver com a concepção militar de guerra, com a concepção militar do espetáculo, com a concepção militar de colocar em risco a população. A população é vítima ou do crime organizado, do tráfico, da milícia, ou ela é vítima da ação policial que faz o que fez no Complexo da Penha e no Complexo do Alemão. A gente falou ainda há pouco, Genuíno, a respeito dessa posição pouco assertiva do presidente Lula em relação a determinados temas. Isso, de alguma forma, se repete nesse caso envolvendo a segurança pública. Porque, primeiro, o Lula fez uma declaração, pelo menos na minha avaliação, um tanto evasiva nas redes para caracterizar, aliás, sem caracterizar o massacre que a gente teve aqui no Rio como tal. Depois, para a imprensa internacional, durante os eventos pré-COP30, anteontem, o presidente chamou esse episódio de chacina. Disse que foi uma ação desastrosa do Estado. Não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez, o Genuíno, que o presidente adota uma postura dúbia, digamos assim, em relação a temas fundamentais, onde ele deveria se posicionar com firmeza, de maneira assertiva, sem melindres. Por que o presidente segue nessa toada, especialmente em relação à postura em fóruns internacionais, de ter uma posição tanto dúbia sobre assuntos que exigem assertividade do líder máximo do país? Para fora, ele fala uma coisa, internamente ele fala e age de outra maneira. Bom, em primeiro lugar, eu acho que o presidente tomou... Eu não sou porta-voz do presidente Lula, mas ele tomou as precauções diante de um tema delicado, que envolve o governo federal, envolve a questão da federação, que é uma ação
dirigida por um governo do Estado, e ele procurou ter domínio, dados e informações. Agora, a minha avaliação é que nós devíamos ter agido de cara. Na própria terça-feira da operação, nós devíamos ter enviado, o governo devia estar lá no Rio de Janeiro, independente de ser solicitado pelo Cláudio Castro. Eu acho que devia ir para lá e acompanhar o que estava acontecendo. A ideia de pronta resposta em matéria de segurança pública é fundamental. Em segundo lugar, eu acho que a gente demorou um pouco a entrar. Não era aquela visão burocrática do Cláudio Castro de dizer informar a Polícia Federal. Não é isso, pô. Uma crise da segurança pública, como revelou essa operação, tinha que ser uma discussão de alto nível, de estadista, de chefe de governo com chefe do governo federal. E, no meu modo de entender, eu acho que a questão da informação, do banco de dados, da ação conjunta com a Polícia Militar, governo federal, eu defendo, inclusive, que o governo tenha uma centralização nas informações, que hoje você tem informações que são disputadas entre as polícias. Você ter isso no plano nacional, estadual e municipal. Você organizar uma força de segurança não militarizada nacional, que a Polícia Federal faz a investigação para efeito judicial. Eu estou falando de uma força federal, uma espécie de guarda nacional que atuaria nos portos e aeroportos, como guarda costeira. Você criaria um sistema único de segurança pública na gestão, no banco de dados e nas medidas preventivas. E quando se tratar de territórios, que era o caso do Morro do Alemão e do Morro da Penha, você ter a presença do Estado, com o uso da força e não jamais da violência. Eu acho que nós temos que definir esse modelo. No meu modo de entender, o modelo de segurança pública, que é um federalismo isolacionista das polícias, um federalismo que caminha na velocidade de fusquinha para o crime organizado que caminha na velocidade de avião, não dá. Eu acho que você tem que criar um sistema integrado, uma força nacional, que é essa Força Nacional de Segurança Pública, eu acho que não vale muito, porque ela é um recrutamento do que vem dos estados, devia ser uma força organizada, dirigida por uma autoridade civil, tá certo? Essa proposta de segurança pública a gente devia trabalhar no programa, a partir de agora, tendo em mente as eleições de 2026. Eu acho que nós, da esquerda, temos que tratar essa questão saindo do punitivismo, de bandido bom é bandido morto, do populismo penal, mas também não dá para a gente ficar numa defensiva. Nós temos que apresentar uma proposta alternativa à proposta da extrema-direita. E eu estou aqui em mãos para mostrar para você. Nós elaboramos em 2002, quando eu fui candidato a governador e o Lula presidente, nós elaboramos um projeto de segurança pública para o Brasil. O erro, muitas das ideias que estão aqui não foram implementadas pelo Lula 1, 2, Dilma 1 e agora no Lula 3. Eu acho que algumas ideias interessantes estão aqui, por exemplo, como esse negócio da polícia preventiva, com a polícia da inteligência, com a polícia da ação, da força e não da violência. Eu acho que nós temos que fazer uma disputa. A questão da segurança pública entrou no centro da agenda da disputa política para 2026. E é uma bandeira da extrema-direita, nacional e internacional. Ô Genuíno, esse exemplo que você citou é muito importante. Por que o PT ele acaba abandonando formulações que são construídas pelos seus próprios militantes ao longo dos governos que a gente tem? Você citou aí esse tema da segurança pública, esse relatório que vocês produziram, enfim. O que é que justifica esse abandono das políticas e de formulações pelo próprio partido ao longo do tempo? São escolhas que são feitas, prioridades que são definidas e vão se administrando aquilo que está na pauta e não aquilo que é mais estratégico. Eu acho que nós devemos, que governamos o Brasil e vamos para o 4º mandato com Lula, uma proposta de segurança pública, democrática, cidadã, eficaz, que tire a população dessa encruzilhada. Ou ela é protegida pela polícia que mata ela,
ou é protegida pelo crime organizado que faz benefícios sociais. Nós temos que sair dessa lógica. Então, eu acho que é como a questão das Forças Armadas. Manter a GLO, o artigo 142, nós devemos ter proposto a revogação, como fizemos na Constituinte. Eu acho que são temas que a gente tem que enfrentar melhor, e eu defendo isso. Eu acho que a eleição nossa de 2022 foi uma eleição atípica. Eu acho que a de 2026 tem que ser mais definida, por isso que eu estou articulando uma frente de esquerda que possa ter uma plataforma mais estratégica com capacidade de influenciar na campanha do Lula a partir de uma mesa política em que a esquerda seja protagonista desse tipo de proposta para não ficar apenas no papel. Esse projeto aqui foi um projeto de segurança pública. Todos os pontos estão aqui. Um projeto elaborado pelo Instituto Cidadania. Parte desse projeto eu adotei na campanha para governador. E foi um equívoco. Nós não viabilizamos esse projeto, inclusive com pessoas que contribuíram, como Luiz Eduardo Soares, o Biscaia e vários companheiros que participaram dessa elaboração. E eu acho que nós temos que retomar o tema da segurança pública. E eu estou à vontade, Anderson, porque desde quando começou a transição, eu defendi que o Lula criasse o Ministério da Segurança Pública. Parece que eu já falei disso, inclusive, no programa Faixa Livre. Sim, sem dúvida alguma. Genuíno, aproveitando que você, na tua resposta anterior, você falou dessa questão do discurso do bandido bom é bandido morto. A gente percebe algumas lideranças importantes do Partido dos Trabalhadores fazendo a defesa desse tipo de retórica. O governador do Ceará, o Eumano de Freitas, exaltou a atuação da polícia local, que matou 7 pessoas durante uma operação na última semana, defendendo, sob argumentos que estavam defendendo as famílias, enfim. Na Bahia, que é governada pelo Jerônimo Rodrigues, o discurso é semelhante. Aliás, a polícia da Bahia é a que mais mata do país. O prefeito de Maricá e vice-presidente do Partido dos Trabalhadores, Washington Coaquá, dispensa comentários quando o assunto é o ataque aos direitos humanos, é o tema da segurança pública, a defesa dessa lógica do bandido bom é bandido morto. Enfim, ele gravou um vídeo, inclusive, tenebroso, defendendo a operação da polícia aqui no Rio, enfim. Na tua análise, o que é que justifica que figuras importantes, lideranças, dirigentes do PT defendam essa lógica? E você, como militante histórico, como é que você avalia esse tipo de discurso? Olha, em primeiro lugar, como militante do PT e como deputado federal, eu sempre trabalhei com esse tema, inclusive na Assembleia Nacional Constituinte. Por exemplo, a definição do artigo 144 da Constituição, eu fui derrotado. A questão da garantia da lei de ordem, eu fui derrotado. A questão de ter a segurança pública como prioridade, não o patrimônio e a ordem, mas ter como prioridade a cidadania, os direitos da população e as áreas de enfrentamento do crime organizado. Então, eu estou à vontade e trabalhei muito nesse tema. Eu acho que o sistema de segurança pública do Brasil é o que há de mais arcaico e conservador e autoritário, que está muito vinculado com essa ordem econômica, com o modelo neoliberal, com a precarização da vida, com a eliminação de direitos. Então, essa precarização e essa selvageria provoca uma segurança pública, é uma guerra contra a população, e não combate o crime organizado. Para você combater o crime organizado, você tem que ter uma política de direção da segurança pública. Aí eu entro na questão dos governadores. Eu sou crítico da postura dos nossos governadores em relação à segurança pública. Eles se dobram ao lobby e à influência das PMs e da Polícia Civil. Na verdade, elas criam, seja para o Cláudio Castro, seja para o Tarcísio, seja para o Caiado, seja para o Jerônimo, seja para o Camilo, uma pressão da corporação, do corporativismo policial, para não mudar. É só investir e não muda a orientação. Então, nesse sentido, eu acho que nós devemos uma proposta coerente de segurança pública com eficácia. Olha bem, eu estou defendendo uma segurança pública eficaz, que usa a ocupação de território, pode reprimir com direção, com clareza de objetivos, e não com essa chacina por aí afora, e você proteger a população. Eu me oponho ao bandido bom, ao bandido morto, e ao punitivismo penal, ao populismo penal, e eu me oponho também àquela ideia, não, a crise deixa como tá para ver como é que fica. Nenhuma coisa nem outra. Eu acho que nós temos que fazer uma disputa de modelo, porque se a gente não faz essa disputa de modelo,
a extrema-direita, que está ganhando esse debate no mundo, ela vai usar essa bandeira para tentar dividendos eleitorais. Eu acho que está na hora da gente dar uma virada. É o que eu defendo na minha experiência da Constituinte e como presidente do PT, quando eu exerci, e defendo publicamente desde a posse do Lula em 2023. O problema é que não são só, entre aspas, os governadores, né, Genuíno? A gente tem o vice-presidente do PT hoje, Washington Quaquá, adotando um discurso de extrema-direita, quando ele se refere... Sobre esse companheiro, eu estou muito à vontade, porque eu disputei o pé de apoio do Rui Falcão contra ele, e eu não vou fulanizar o debate, mas eu estou muito à vontade para dizer que não tem nada a ver, e eu discordo radicalmente das opiniões do prefeito de Maricá. Pois é, me surpreende como as instâncias internas do Partido dos Trabalhadores não enquadraram esse cidadão diante de uma situação gravíssima como essa, de discursos que atacam diretamente os direitos humanos, a defesa da morte de criminosos, enfim, ou supostos criminosos, como ele faz constantemente, usando termos chulos, bandido tem que ir para a vala, um negócio inacreditável esse discurso adotado pelo Washington Quaquá, e me surpreende muito a posição... Aliás, Anderson, eu vou te dar uma informação. Quando o Quaquá aprovou as alianças para a eleição de 2024, aí no Rio de Janeiro, eu lancei, em 2020, nós e os outros presidentes do partido, vários, era só a minha posição, fizemos uma carta aberta ao Diretório Nacional para tomar medidas em relação ao modelo de aliança que ele estava realizando na Baixada Fluminense. Então, eu não só estou falando isso agora porque eu discordo dessa questão. É isso. Já fiz no passado. Ele claramente se movimenta em direção à extrema-direita, essa construção que é feita aqui no Rio de Janeiro, com, inclusive, o prefeito Eduardo Paes, que foi outro que não se posicionou de maneira firme em relação ao que acontece. Aliás, o Eduardo Paes aqui vai disputar o governo do Estado, já está se aliando com a extrema-direita, está se movimentando ali com o Cláudio Castro, um negócio inacreditável. Agora, surpreende que o presidente Lula tenha esse palanque aqui no Rio de Janeiro. É muito preocupante essa situação, a possibilidade do PT, de alguma forma, se aliar ao governo do Rio de Janeiro, ao Eduardo Castro, o Eduardo Paes, na disputa pelo governo do Rio de Janeiro no ano que vem. E para a gente fechar, eu queria falar justamente sobre isso, eleições. A gente falou ainda há pouco sobre esse tema. O que a gente pode esperar da esquerda para as eleições no ano que vem, Eugênio? Diante de uma extrema-direita que apela para o que pode e para o que não pode, para seguir com força na sociedade. Nem é hora da gente apresentar um projeto de desenvolvimento, de efetiva emancipação da classe trabalhadora, rompendo com essa lógica de austeridade que se instalou no Brasil há tempos, Genuíno? Olha, eu acho que nós temos uma grande oportunidade, que não pode virar farsa nem tragédia, que é tratar a questão da segurança, a questão democrática, a questão da soberania nacional, um modelo de desenvolvimento econômico que a gente sabe do primarismo exportador, um modelo de financiar as políticas públicas sem austeridade fiscal, um modelo de melhorar a qualidade de vida da população através de uma pauta concreta do povo. Para isso, nós temos que ter uma pauta estratégica. Isso justificaria a proposta que eu defendo com outros companheiros do PT e até do PSOL, de outros companheiros do PCdoB, de companheiros sem partido, que é uma frente de esquerda a partir de uma mesa política que a gente vai discutindo esses objetivos e estabelece como importante a reeleição do companheiro Lula. Eu não tenho dúvida sobre a importância estratégica da reeleição dele, a partir da gente disputar os rumos da campanha e os rumos do governo. É assim que a gente deve se colocar. A gente simplesmente fazer a crítica sem apresentar uma alternativa que dialogue com a população, que tenha força, e a gente definir claramente que, além da eleição executiva, nós temos que ter uma mudança na correlação de força no Congresso. Eu acho que sem uma reforma política e eleitoral, nós não vamos nunca mudar radicalmente a correlação de força no parlamento, porque o voto é uninominal, com emendas impositivas, e o cabresto e a proporcionalidade que é deformadora na composição da Câmara. Então, nós temos... Agora, aumentar a representação das forças progressistas de esquerda é possível. E aí nós temos que fazer uma campanha mais politizada, mais casada
em fazer uma grande bancada na Câmara e uma grande bancada no Senado dentro de uma política de coligação à esquerda, particularmente na eleição majoritária para o Senado e na eleição proporcional para a Câmara dos Deputados. A aliança pontual com a direita, como se citou o caso do Rio de Janeiro, certamente vai acontecer. Para isso, eu defendo uma aliança mais estratégica à esquerda que dispute os rumos da campanha, que tenha protagonismo próprio e que se relacione com o Lula na campanha e o Lula eleito, que vamos fazer de tudo para ele se eleger, porque se ele for derrotado, o que vem é a tragédia, a barbárie, e passa a ser uma derrota estratégica, nós não podemos nem imaginar isso, porque o que eles querem é terminar as privatizações e fim de tetos constitucionais, aliança incondicional com os americanos, nós temos que ter esse objetivo. Então, eu acho que a esquerda tem que se organizar dentro e fora do parlamento para ter uma participação efetiva na disputa de 2026. Zé Genuíno, quero agradecer demais a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Obrigado por fazer esse diálogo conosco e aproveitar para te desejar uma boa quinta-feira e um bom final de semana, viu? Muito obrigado, Anderson. Um abraço. Abraço, até a próxima. Conversamos aqui com José Genuíno. José Genuíno, ex-deputado federal, ex-presidente nacional do Partido dos Trabalhadores.